Bom dia, o que nós vamos fazer aqui hoje? Nós vamos preparar um tutorial para mostrar para vocês como calcular e espacializar a necessidade de calagem numa área agrícola. Para isso eu vou precisar de algumas informações. Nós já colocamos os pontos onde a gente vai gerar essa necessidade, são esses pontinhos aqui. Deixa eu só mudar o meu aqui a cor para ficar mais fácil de visualizar. São os meus pontos aqui, certo? São esses pontinhos que eu quero. A minha área de análise é essa área que eu tenho aqui. Eu vou tirar o preenchimento só para a gente poder visualizar melhor. Então, aqui está a minha área onde eu vou gerar essas minhas informações. A primeira coisa que eu vou fazer, eu tenho que ter a amostra de solos que vem lá do laboratório. Então, nós mandamos para vocês essa amostra de solos. Um detalhe, a amostra de solos tem que ter a correlação entre o ponto que você vai amostrar e o ponto da amostra que a gente trabalhou. Então, aqui ó, eu tenho o meu chamado produtor, que tenha os pontos codificados. Esse produtor tem que ter a mesma coluna lá nos pontos aonde eu amostrei. Então, eu vou olhar isso. Então, eu vou minimizar aqui, vou pegar os meus pontos, vou abrir a tabela de atributo dele. Então, deixa eu abrir aqui um pouquinho. Abrir tabela de atributo. Ele abre a minha tabela de atributo. Ó, eu tenho aqui os meus pontos amostrados, ó, os pontos que eu já gerei. Se eu não tivesse, eu poderia colocar os pontos aqui manualmente ou na hora que você manda lá para o laboratório, a gente vai gerando isso daí, tá certo? Então agora, o que a gente vai estar fazendo? Se você não tiver esses pontos amostrados, você tem que entrar manualmente. Mas a primeira coisa que a gente faz, antes de mandar para o laboratório, porque a gente já tinha feito isso, é criar os pontos amostrados. E aí é muito simples. Então você entra na sua tabela de atributos, antes de mandar isso para o laboratório, fazer a amostra de solo e tudo mais. Então a gente vai fazer assim, ó. Eu vou colocar aqui o PNT, que seria o ponto, certo? Vou colocar ele como texto, certo? Vou colocar aqui, ó, vou aumentar aqui para vocês verem, aspas simples, P maiúsculo, aspas simples, concateno e row number, tá vendo? Ok. Pronto, ó, ele cria os pontos para mim aqui, ó. E reparem bem, ó, os pontos aqui, ó, estão idênticos ao do produtor que a gente pegou lá em campo. Então a gente já tinha mandado isso para o laboratório para ficar organizado. Aqui só foi uma forma de a gente relembrar como que esses pontos ficam lá disponíveis, tá certo? Vou salvar, fechei, pronto. Agora eu vou ter que juntar. Eu vou pegar a amostra que a gente mandou para o laboratório e vou trazer ela aqui para dentro do QGIS. Por quê? É aqui que eu vou fazer toda a operação, todo o cálculo que eu preciso para gerar essa amostra. Então eu vou fechar. Vou aonde eu salvei a minha amostra. Então eu vou pegar aqui, ó. Vou ver aonde ela está salva, certo? Procurar. Ó, a minha amostra está aqui na minha pastinha, ó. Eu vou. Então aqui, ó, ele está salvo aqui dentro. Eu vou salvar numa pastinha fora. Não, mas aqui eu consigo. Eu vou pegar aqui, aula de agricultura de precisão. Então eu vou. Por quê? Porque eu preciso pegar os meus elementos. Então eu vou pegar aqui os meus elementos, certo? Projeto N2, que é onde a gente está salvo. Nossa, eu vou salvar, é mais fácil. Eu vou salvar ela numa pasta para mim poder saber exatamente aonde ela se encontra. Só para mim saber aonde que está. Então tá lá dentro de tabela, beleza, mais fácil. Então tá dentro de tabela aqui. Aqui, ó, tabela. Então ele está aqui. As minhas amostras estão salvas aqui dentro, certo? Então esse meu arquivo que eu estou usando aqui, eu vou fechar ele, eu não preciso mais dele. Eu vou pegar o arquivo que eu estou trabalhando, aqui, ó, esse arquivo chamado amostra de dados, e vou jogar ele, ó, aqui para dentro. Viram que eu só arrastei, eu não precisei fazer nada, nenhum tratamento de nada. Está salvo no Excel, eu trago para cá. Será que ele veio certo? Então eu vou clicar aqui nele, abrir a tabela de atributos, desculpa,
abrir tabela de atributo, que é o botão direito, abrir tabela de atributos. Então ele veio aqui, ó, o produtor, os elementos que eu preciso para calcular a necessidade de calagem. Então está tudo aqui certinho do jeito que eu preciso. Então eu vou fechar. Agora eu tenho que unir. Então eu tenho que saber, por exemplo, eu vou pegar aqui os meus pontos ABC, rótulos individuais. Ó, meus pontos estão ali. Ah, professor, como é que isso o senhor colocou aí? Muito simples. Você vem aqui na camada, ó, clica nessa vassourinha, ele vem para cá. Ó. Então você vai aqui no ABC, rótulos individuais, pontos. Você consegue colocar o ponto aqui, ó. Beleza. Agora eu preciso pegar aqui, ó, no ponto 1, onde está aqui, no ponto 1 aqui, eu preciso colocar a amostra que veio do ponto 1 coletado em campo. Então eu tenho que unir as duas coisas. Então eu vou pegar aqui, ó, na grade aonde eu estou, vou olhar a tabela dele, ó, tá aqui o ponto, ou o PNT que a gente criou agora, tanto faz um como o outro. Na tabela aonde estão as amostras, eu abro a tabela de atributo, eu vou pegar aqui, ó, o produtor, tá vendo, ó, P1, P2, P3, PD, que é o código da amostra, e vou juntar os dois, ó. Eu vou pegar aqui ele, ó, vou selecionar os meus pontos, botão direito, propriedade. Ele vai abrir a propriedade do elemento. Aí você vai descer aqui, ó, e vai vir aqui, ó, uniões. Quando você clicar no uniões, você vai clicar aqui no mais. E lá no mais, você vai buscar a sua tabela que você gerou. Então, você vai pegar a sua tabela, vai pegar a coluna produtor e a coluna do ponto ou do PNT. Tanto faz que as duas são iguais, certo? Eu vou pegar do ponto. Vou marcar a forma dinâmica e vou marcar campos unidos. Agora eu vou marcar todos os elementos que eu quero. Ou seja, o pH na CaCl, cálcio, magnésio, alumínio, o camão não preciso, enxofre, soma de base, CTC, saturações de base. Marco o último, apago tudo. Ok. Ó, ele apareceu para mim ali, ó. Então vocês viram o que eu fiz, ó? Fui lá, marquei produtor, campo, ó. Produtor, campo, ponto, forma dinâmica, campos unidos e marquei todos, certo? Vou marcar tudo aqui, ó. Camol, marquei tudo ali, ó. Beleza. Marquei o último, apaguei tudo e dei OK. Prontinho. Mando aplicar e dou OK. Será se ele veio para mim agora? Vamos ver. Você vai aqui nos pontos, botão direito, abrir tabela de atributo. Na tabela, ó, você vai ver exatamente isso, ó. Os pontos que eu quero, com os dados. Agora, eu vou calcular o quê? Os elementos, a necessidade de calagem para cada ponto, para cada elemento ali dentro, tá certo? Então, eu vou parar aqui para o vídeo não ficar muito grande e depois vocês vão ver o próximo vídeo, que é como é feito o cálculo da necessidade de calagem, ok? Então, aqui a gente vai parar aqui, os dados já estão todos prontos para a gente poder fazer a necessidade de calagem. Então, pegue a parte 2 para poder visualizar isso.